Era uma vez numa terra nem tão distante, onde crianças cresceram ouvindo sobre donzelas indefesas, princesas de alto padrão estético e príncipes salvadores. Relações que eram superestimadas. Se apaixonava num dia, casava no outro e era feliz para sempre. Eu já tô com gatilhos, e você? Pois é, gente. Hoje a gente vai falar sobre essas histórias e principalmente sobre Disney, né? Que de certa forma criou um pouquinho desse inconsciente coletivo nas pessoas, eu diria até que muitas das vezes nós mulheres. Bom, essas crenças e esse inconsciente coletivo acabou virando essas crenças que se tornam ideais muitas vezes inatingíveis, né? E eu até diria que traumas. Então, hoje a gente vai trazer essa ideia e essa visão de como as pessoas lidam com isso já na vida adulta, né? Nos relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares e, obviamente, com elas mesmas. E o nome do episódio é A Culpa é da Disney. Bom, gente, já vou avisando que se o seu repertório Disney não tá em dia, vamos ter spoilers, tá? Eu sou a Carol. Eu sou a Mica. E esse é Pode Isso Coração. Bom, pra começar, eu queria dizer que eu tô muito animada pra esse episódio de hoje. Primeiro porque, assim, eu sou muito Disney lover, gente, como vocês podem reparar. Mas brincadeiras à parte, mas é verdade, a gente tem vários fungos aqui que eu consegui trazer da minha família inteira. Então, assim, eu espero que vocês se sintam à vontade pra ouvir aqui sobre o tema. Eu sei que é um tema muito gostoso. E eu acho que vocês devem ter reparado também que hoje o nosso episódio tá diferente, né? A gente tá sentada no mesmo lado. Pois é, gente, isso porque hoje é um dia muito especial, porque a gente está com um convidado que, assim, para mim é até difícil falar, porque é uma pessoa muito especial para mim. Eu tenho certeza que em 5 minutos de conversa também já vai ser especial para vocês, tá? E bom, quem ele é? Ele é um Disney lover de carteirinha, inclusive acabou de voltar da Disney. Ele é influenciador digital, engenheiro civil e um especialista em testar coisas para ver se funciona. É uma pessoa de um coração gigante e cheio de história para contar. Então, eu tô muito feliz porque ele é um irmão para mim e eu tô mais feliz ainda de vocês poderem conhecer um pouquinho sobre ele. Bem-vindo, Cauê! Bem-vindo! Eu tô muito feliz de participar disso. Ai, que Primeira vez num delícia! podcast, ainda mais com É. você. Você também já conhecia um pouquinho. Mas eu tô animado, tô muito Ah, animado. Ainda mais eu ter voltado agora da Disney. Tô com tudo isso fresco na cabeça, essa loucura toda. Eu também, Mica, eu também sou apaixonado igual você. É Muito, real. né? A gente tem uma paixão muito grande por aqui. Inclusive, a gente chamou o episódio de Culpa é da Disney, mas vocês vão ver que assim, ó... vocês vão entender por que Vocês que a vão gente entender, mas é com trouxe muito isso. amor. Bom, vamos lá. Bom, estou muito feliz, que bom, Cal, que você está aqui com a gente. E a gente, como a Mica acabou de falar, né? A gente trouxe esse título, né? A Culpa é da Disney, por quê? Porque primeiro a gente queria falar um pouquinho, né, gente, sobre o arquétipo do herói, sobre um pouquinho das histórias das princesas e sobre toda essa construção que a gente entende porque nós temos a mesma idade, né? Nós estamos aqui Sim. quase, o Cauê é um pouquinho mais novo, mas estamos quase trintando, Mica trintou quinta passada. Então, nós vivemos essa época, né, das histórias da Disney, enfim, de tudo que significou pra gente, significa até hoje, né, de uma Sim. certa forma. E acho que a gente ouve muito, né, isso. Eu pelo menos ouço, não sei você, Cauê, você conte pra nós também, mas muitas pessoas culpando isso, né, falando, ai, eu tô até hoje esperando meu príncipe encantado por culpa da Disney, entendeu? Gente, faz um pouco parte. Eu posso me colocar um pouco nessa roda, mas brincadeiras à parte, é um pouco isso, né, a gente ouve muito sobre como, né, ela colocou a gente a esperar um ideal do felizes para sempre, ou buscar um príncipe, enfim, até queria saber um Sempre o pouquinho de maior você. herói dos filmes era o personagem masculino, pelo menos no passado, né? Nas histórias mais antigas. A princesa, normalmente, ela era um pouco indefesa. E ela sempre esperava vir o herói, né? O príncipe encantado para salvar ela e eles viverem felizes para sempre. Com a ideia de, tipo, por que que ela só vai viver feliz para sempre quando tiver o príncipe junto? Isso estava um pouco errado, né? As coisas foram mudando agora, mas naquela época era muito assim. Sim. Entendeu? Eu queria, inclusive, saber um pouquinho como foi para você, na sua história de vida, desde criança até hoje, mais ou menos, como que essas histórias influenciaram você assistindo e trazendo isso um pouquinho para a vida? Na minha infância, os filmes que mais me pegavam não era tanto a parte das princesas. O que me pegava muito, por exemplo, era o Tarzan. O Uhum. Tarzan era um personagem que foi esquecido, né? Que os pais morreram É e tal. Ele verdade. foi criado por animais. Eu gostava muito desse filme, então eu me identifiquei muito com esse filme naquela época. O das princesas, o príncipe ele aparecia muito no final do filme.
né? Então, eu sempre acompanhei, sempre gostei de filmes, pelo menos quando eu era pequeno, era muito... As princesas eram mais filmes mais femininos, mas eu gostava de assistir porque eu sempre gostei de tudo que era da Disney. Tudo que envolve Disney eu acompanho. Um filme que estreou, na semana seguinte já tô no cinema, entendeu? Então eu gosto muito. Mas não chegou a me influenciar tanto os filmes das princesas, porque eu assistia já com um olhar só de querer ver. Apesar de saber que no final tinha o príncipe lá para poder, né, salvar a princesa, para mim era uma coisa muito normal. Era normal ver o príncipe lá, talvez porque eu também sou homem, então eu não conseguia identificar misturar essas informações. Sim. Eu como se eu fosse uma menina, eu não sei se eu como menina ia ficar pensando, vou esperar meu príncipe chegar. Eu não sei se eu teria um poder meio feminino. Entendeu? Hoje as coisas vão mudar, talvez a gente vai falar disso mais pra frente, né? Sim. Mas o que mais me influenciou foi, acho que o Tarzan foi um filme que eu gostei muito, então não tive muito essa influência dos filmes das princesas, entendeu? Isso é legal, né? Muito curioso, porque você dando a sua visão né, do lado masculino da história, para você ver que para ele não interferiu, assim, ele não criou um certo, né, uma consciência de tipo, não, então eu vou crescer e eu preciso, sei lá, se eu tiver um relacionamento, eu preciso liderar, ou eu vou ter que tirar ela de um perigo, sei lá, né, a gente pra mim era uma coisa quase normal. generalizando. Sim, era... já acontecia, da vida, né? isso. E pra gente não, pra gente é completamente contrário. Assim, eu acho até legal, né, falar... Bom, gente, vocês já sabem, quem já assistiu a gente, né, no primeiro episódio sabe que a Mica é nosso estudo de casa e a gente troca isso, eu, né, como terapeuta analiso. Mas hoje a gente tá eu tô até um pouco distante desse lugar, mas ao mesmo tempo a gente ainda continua muito complementares, porque eu, na infância, eu via muito diferente. O Cauê falou, né, que você falou que você não tinha essa visão, assim, das princesas em si. Eu assistia todos os filmes de princesa, mas eu via de uma ótica, né, hoje eu entendo, completamente diferente. Então, eu entendia, né, que existia essa linha do tempo, né, vamos dizer assim, da princesa e dessa construção e dela chegar nesse auge, que o auge do filme era quando o príncipe chegava e o amor romântico acontecia. Mas para mim, por exemplo, eu amava Branca de Neve. E eu amava Branca de Neve porque eu achava incrível que ela tinha muitos amigos. E que eu achava o máximo ela amiga de todos eles. E, enfim, gostava muito da Bela Adormecida porque eu achava... E eu não entendia, na verdade, né? Porque eu achava que ela era super, assim, disruptiva. Porque ela ia lá, botava o dedo e... Olha como ela tá enfrentando a madrasta dela. Então, eu via isso, Ariel, eu via muito assim, nossa, que corajosa, ela tá indo para fora do oceano, assim, sabe? Então, eu não associava muito com relação ao príncipe em si. Então, eu não cresci muito com essa ideia do príncipe, eu cresci um pouco com a influência apesar de não ser, né, explícito, hoje a gente vê que realmente não era, mas eu cresci com essa influência nossa, eu acho do lado luz das vou princesas. fazer isso. Talvez. Acho que com o lado luz das princesas. Eu acho que isso, a gente até conversou, acho que em outros momentos, eu acho que o arquétipo do herói, ele entra também dependendo do ambiente em que você está inserido. Então, acho que assim, eu tive uma infância muito conturbada. Então, eu tava em busca de um herói. Eu tava em busca de um salvador. Visto que eu assistia todos esses filmes dormindo e acordando, é lógico que, né, inconscientemente eu fui colocando o príncipe naquela figura de herói. Então, assim, não é que eu, né, esperava por um príncipe só por essa ideia romântica. Eu queria que alguém me salvasse, talvez, do ambiente conturbado que eu estava em algum momento, né? Daquela infância que talvez parecia um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Meus pais se separaram quando eu era muito novinha. Então, o príncipe, ele tinha aquela figura para mim de salvador. Que eu não sei se para você, Cauê, talvez, não sei se você assistia esse tipo de filme também, mas talvez de super-heróis, se você gostava, por exemplo, de Marvel, como é que era mais ou menos isso para você? Talvez para os meninos eu acho que é isso, eles têm uma projeção diferente. Queria até ouvir um pouquinho sobre você. Eu passei a assistir muito mais filme de herói agora, nessa última era, né, dos heróis, então eu já era maior, mas de criança eu assistia muito os desenhos, né, os desenhos que apareciam em TV aberta e tal. Então eu tinha a figura do Super Choque, nada a ver com Disney, né, Super Choque, Homem-Aranha e tal. Então, é o que eu falei, pra mim era muito normal a figura masculina ir lá e salvar tudo. Entendeu? Esse é o problema, entre aspas, entendeu? Eu não precisava esperar alguém. Era como se eu pudesse ter esse poder de ir lá e resolver.
É isso que eu ia te Entendeu? perguntar. Se você, legal. por acaso, sabe, era, tipo, algum momento se vestiu de super-herói, se você se sentia, de alguma forma, empoderado de se ver, sabe, É, naquele era momento. muito. O Homem-Aranha era um personagem muito forte na minha época. Também tinha outros, né? O Dragon Ball e tal, que eram. Tinha um vilão, tinha um herói, mas eles se enfrentavam entre si. Eram poucos personagens eram femininos para poder enfrentar uns com os outros na época, Uhum. né? Uhum. Então, eu me vestia às vezes de Homem-Aranha ou do próprio Tarzan, né? Que é Uhum, o uhum. Tarzan que vai lá resolver. A Jane não é princesa, né? A Jane aparece, mas é ele que vai lá Sim, salvar. É sempre o Uhum. homem naquela época, né? Dos anos sim, 90, enfim. sim. Sim. E agora que isso começa a mudar, mas eu acho até legal, queria até fazer um complemento do que você falou com relação à infância, né? De você falar, poxa, de repente não era sobre um relacionamento amoroso, né? Óbvio, você era uma criança. Mas assim, era também por ser salva daquela situação. Então, eu acredito também que a figura, né, do amor romântico ali a gente também pode trazer para essa narrativa de, poxa, não é só sobre o amor romântico. E se de repente eu tô numa situação ruim na minha casa e eu só quero sair daqui, ou isso seja uma válvula de escape de alguma maneira. Então, eu acredito que cria isso, por isso que o inconsciente coletivo, né? Isso cria muito, muito mais, eu acredito, na cabeça das meninas, que a gente pode esperar que isso vai acontecer, né? E o que até me incomoda um pouco é que a gente muitas vezes vive uma caixinha, né? Vive um padrão de que, eu cresço, eu vou, sei lá, eu vou estudar, daí eu vou fazer faculdade, daí eu vou trabalhar, daí eu vou arrumar um marido, daí eu vou casar, daí eu vou ter filho, e daí? E Eu vou ser daí? feliz. E daí acabou? E daí a vida acabou, né? Porque o filme acabou ali. Exato, exato. A gente, tipo, é muito. Tudo bem que depois mais pra frente até que lançaram. Acho que tem Pequena Sereia 2, ela é a única, inclusive, acho que tem filha, que eu adoro esse filme, inclusive. Tem outras, assim, que tem uma ou outra continuação, Uhum. mas normalmente é isso. Casou, beleza, feliz pra sempre. Você não sabe se o relacionamento teve problema, se eles Nada, acabou. discutiram, o É príncipe e isso. a princesa, se foi difícil construir aquele castelo. E é lindo, né? É É tudo sempre tudo lindo, lindo. é. Até o que eu ia falar, era muito normal, eu não me via nessa, né? Não, para mim aquilo não era uma situação, uma questão. Mas pra gente, então, aí que entra esse lugar, né? Pra gente também é muito normal, mas não, porque isso, e é isso. E se isso não acontece? Calma, e se Você eu não não vai ser vivi feliz? isso? E se ninguém vier me salvar? Era muito dos E filmes, aí? porque a princesa tinha os seus problemas dentro de casa, dentro do casa, sei lá de onde. O príncipe não tinha. Qual que era o problema do príncipe da Cinderela? Era quem ele Verdade. iria encontrar para casar com ele. É Exato. verdade. Só. É Não Era tinha outro esse o job que problema. ele tinha. Ele ia É, lá fazer as verdade. caçadas dele, não sei o que e Aham. tal, mas não tinha mais outro problema. Era como se a vida dele fosse Sim, perfeita. Enquanto sim. isso, a Cinderela estava lá na casa dela com a madrasta só, É, né, É apunhalando verdade. ela. é. Inclusive, a Cinderela só vira princesa porque casa com o príncipe, né? Que Ela isso que Uhum. não é acontece uma com. É, que princesa de acontece com início, né? algumas, né? E uma coisa que eu acho engraçada também, inclusive eu estava até pesquisando, quando estava pesquisando sobre o episódio e tal, sobre o que a gente queria falar, eu pesquisei e eu até vi, eu não sabia disso, quer dizer, eu não tinha me atentado a isso, de que apesar das princesas serem as protagonistas, a massa do filme, todo o resto do elenco é masculino, Inclusive os né? melhores amigos. Inclusive os melhores amigos. Nunca parei pra pensar. Todos os melhores amigos, Pensa. pode reparar. Pocahontas é o Mico, eu acho que é o Guaxinim. A Jasmine é também É o tigre, o né? tigre. Peraí, a gente tem o nome aqui. Eu fiz a sacola porque eu não ia decorar Putz, todos os nomes, apesar de ser. Raj? Não lembro o nome. Nossa, eu não É, lembro. Rajá. Rajá. Boa. Olá, Ariel é linguado, Mulan é Mushu, o Cinderela são os ratinhos, mas Uhum. os ratinhos também têm essa figura mais masculina. Tem Enrolados, que é um filme novo, é o Pascal. É tudo muito masculino, né? A Cinderela, menos, porque ainda tem a madrasta, as filhas, né? As Mas sempre irmãs. figuras ruins. Mas A sempre, mulher colocando a mulher contra num a lugar, mulher. Exatamente. numa figura ruim. A mulher, ela só parece uma figura boa, muitas vezes, quando ela é, por exemplo, a fada madrinha. Sim. E aí ela tem que ter magia, ela tem que ser uma coisa que não existe. E o que é legal, assim, eu acho que é muito importante também pensar, porque é como se virasse uma narrativa unilateral, né? É o que você acabou de falar. Não tem uma história do outro. Apesar dele ser um peso muito grande no filme. Então, olha que loucura, né? A gente tem uma narrativa feminina, em tese, mas na Uhum. verdade ela acaba virando um segundo plano. Porque a história vai girando em torno daquele elenco e daquele príncipe, porque o final da história é esse. Só vai ser um final feliz se acontecer isso, né? Então, eu acho que a gente até precisa enxergar essas histórias e tantas outras
como histórias, né? E não Sim. como capítulos da nossa vida. É. Porque elas são histórias. Então a gente não tem que ficar preso nisso do, poxa, mas calma, isso é o que eu tenho que trazer para mim. Elas são capítulos ali da nossa vida que podem ou não ser parecidos, Uhum. né? E isso não se tornar uma crença, né? Para que isso não Sim. se torne uma crença. Sim, eu acho importante também a gente pensar, né? A gente tá aqui falando, lógico, dessa narrativa do arquétipo. Mas até voltando ao ponto que você comentou, óbvio que também elas inspiraram essas meninas de maneiras positivas. A gente tem que pensar na época que esses filmes foram feitos. Branca de Neve é um filme super antigo, gente. Anos 50, eu acho, É, né? muito antigo. Então, assim, a gente tem que pensar que também a narrativa daquela época como era. Uhum. Colocava a mulher naquele lugar. Quanto tempo a gente não demorou para ter novas conquistas e novos lugares? E ainda assim, a gente tem coisas super positivas. Desde isso que você falou, por exemplo, a Branca de Neve tinha vários amigos. Gente, eu era... É que assim, eu levava muito... Disney Lover, eu levava muito a sério. Então, assim, Pocahontas, por exemplo, ela tinha aquela coisa que ela falava com a natureza. Tinha aquela árvore que era a avó dela. Uhum. Esqueci o nome da avó, mas se realmente eu ver nesse episódio, ela vai ficar tão brava. Uhum. Porque a gente ia numa pracinha que tinha perto da minha casa, Vovó Willow. E tinha uma árvore igualzinha. E a minha mãe falava que eu ficava de frente para a árvore sentada conversando com a árvore. Mentira. Porque eu tinha certeza que era a Vovó Willow. E a minha mãe falava, minha mãe nunca me tirou a crença. Ela sempre falou, a Vovó Willow, conversa com ela. Então eu conversava com a árvore e eu achava super normal. Ah, mas isso ainda até que... Não, mas Você eu é uma digo... criança, né? Não, tudo bem, mas É eu digo... lúdico também. Então, mas é isso. O Eu acho que, peso tipo, que os filmes têm que influencia nas pessoas, né? Em Exato, e criança. que tem coisas que são positivas, tipo, você ter um contato desse com a natureza, uma criança sentar e querer conversar com a natureza, ou querer acreditar que aquilo é Isso. real, Sim, sim. É perfeito. é super importante, porque ela vai querer cuidar da natureza. A gente vai ter pessoas que se preocupam com o meio ambiente, por aí vai. Então, óbvio que as princesas têm várias pinceladas. A Bela mesmo, gente, ela lê bastante. E uma coisa interessante da Bela, inclusive da história da Bela e a Fera, é que foi o primeiro filme que foi uma mulher roteirista. Olha, não Do sabia filme disso, da... Da história, isso eu não sabia. foi a primeira roteirista mulher a roteirizar os filmes de animação da Disney. Foi a Bela e a Fera. Muito legal, né? Também não Muito. sabia. Bem bacana. Mas assim, já puxando um pouquinho desse gancho, Cauê que acabou de voltar da Disney, a gente até tava conversando, gente, antes de começar, que eu não sabia, tá? Mas não pode, mas é óbvio, né? Mas enfim, se você é maior de 14 anos, né? Você não pode se vestir de princesa na E Disney porque entrar no você parque. pode ser confundido. E eu já assim, meu Deus, por quê? Então assim, como que é você que acabou de voltar, você já pode dar essa informação fresca? O que você consegue trazer um pouquinho do antes e de agora? Você acha que mudou alguma coisa da forma que eles se apresentam lá, ou que eles apresentam como é a Disney lá, ou não, assim? Você diz pensando nas princesas no geral ou não? No geral, acho Porque que assim, as Disney no geral. princesas, a Disney Disney faz é com que as Disney, né? princesas, né, as pessoas que se caracterizam de princesas, agem da mesma forma como tá no filme. Você consegue ver a personalidade. A Branca de Neve tem aquele jeito mais meiguinho. Você vai pegar a Ariel, uma pessoa mais agitada, né, que corre para um lado para o outro. Se você vê, por exemplo, você vai ver a Anne e a Elsa no mesmo lugar, tipo, tá de um lado ou do outro. A Ana tá toda brincalhona, rindo para todo lado. A Elsa, pelo menos da última vez que eu fui, ela era mais quieta. Primeiro filme. Agora que ela já entende mais quem ela é e tal, ela já tá mais agitada. Já let it go? Ela já conversa um pouco mais, ela já tá mais solta. Eu acho isso incrível que a Disney faz. Porque a criança, ela olha pra princesa e ela não tem a noção de realidade. Pra ela, aquilo é real. Sim. Então, ela olha pra princesa, ela se identifica com ela. Entendeu? E isso eu achei o máximo. Por que você não pode fantasiada? Até a gente conversou, né? Você não pode... Uma pessoa adulta não pode estar fantasiada para a criança não confundir. Tipo, falar, ué, não acabei de ver ela aqui? Como que ela tá aqui? Ou vai atrás dela. Ou faz uma coisa errada. Ou E faz... dá o exemplo errado. Ela vai ver a Exato. princesa vestida lá e vai, sei lá, tá, tipo, xingando alguém, faz alguma besteira, porque somos seres humanos, podemos errar. Só que pra criança, aquilo quebrou total. Que é o exemplo que ela cria. A criança bota aquilo como exemplo de vida dela. Entendeu? Então, mas é muito legal. Esse negócio da característica das princesas estar na atuação das pessoas que estão ali. Até eu que tô lá conversando, eu encontrei a princesa Tiana. Né? Ai, eu amo. Encontrei ela lá. Inclusive, vai ter um brinquedo novo da princesa Tiana. Então, tipo, que incrível. É o mesmo brinquedo, só que eles vão reformar, já estão reformando pra princesa Tiana. Inclusive, o filme, a história daquele brinquedo antes de ser,
de se reformar era de uma história com um teor um pouco diferente ali. Ah, eu já Eles até estão sei que brinquedo você tá mudando falando. a Splash Mountain. Mas conta, eu acho que Conta, super, acho que super super cabe. vale. É. Eu não lembro direito a história, mas ele tinha meio que um teor um pouco preconceituoso. Eu não tenho como falar exatamente sobre isso. O que eu sei é que eles mudaram, colocaram agora a Princesa Sapo justamente para Sim, era um teor super... Pra trocar e incluir tal, também, para né? inclusão. É. Mas achei muito legal. E lá com ela, eu perguntei para ela se ela estava animada, que eu estava animado para o brinquedo novo. Aí ela mesma falou: "Ah, estou animada também. Todos meus amigos estarão lá. A gente vai participar da festa, não sei o quê." Eu acho legal essa interação quando você conversa com a princesa e as crianças, que no caso, né, sabem falar inglês, elas conseguem brincar com a... É muito legal, um momento muito Você legal. vira criança, né? Eu virei Você criança. vira eu criança. viro Não tem, criança na não Disney. tem como, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu tinha 18 anos e eu fiz Henrique tirar foto comigo também, junto com todas as princesas. Peguei fila e ficamos lá para tirar foto. Só tinha eu, né? Eu lá. E as criancinhas iam lá. E eu nem sou, gente, eu nem sou nem perto deles de Disney Lovers, assim. Eu não sei muito bem nome de personagem. Eu amo a Disney mais que tudo. Assim, se eu pudesse, tava lá todo dia. Tava, brincando, etc. Mas assim, mas você chega lá e você não tem como você não estar naquele mundo, né? E isso eu acho Sim. que eles são, acho não, tenho certeza, eles são mais do que incríveis. É cada mínimo detalhe, né? Sim. Então a Disney, ela tem uma consciência de estado, né? É como ela te leva para um estado, uma consciência ali de presença. Eu vejo muito isso, né? Você tá lá, você tá presente, que é o que você falou. Eu estou aqui e eu acredito que ela é a Elsa e é isso. E ela é a Elsa e É ninguém vai incrível. mudar. Não, Você e é um ambiente esquece totalmente que aquilo é... coordenado, tipo, perfeito. Por exemplo, não pode fumar dentro da Disney, porque você não pode dar o exemplo errado. Não tem, né, tipo, bebida alcoólica. Todas essas coisas, assim, que de Sim. fato, né, a gente sabe também que, por exemplo, licenciamento, que é, né, vários produtos. A Disney, hoje em dia, ela só licencia produtos que são saudáveis para as crianças por conta da obesidade infantil que aumentou. Então, tipo, antigamente elas tinham balinhas, várias coisas, enfim. Hoje em dia, você vai procurar no mercado, você vai ver que é em biscoito que é saudável, ou que tem, tipo, a banana do Mickey, a maçã da Minnie, sabe? Tipo, são coisas para ajudar essa criança a ser mais saudável também. Ah, isso é legal. E já também entrando nesse ganchinho sobre os filmes novos, né? E até sobre essas questões da Disney tá se repaginando também, como você falou do brinquedo, ela tá fazendo isso com os filmes também, né? Uhum. A gente até tava conversando hoje mais cedo sobre a questão da própria Branca de Neve, né? Vai estrear, acho que acredito que o ano que vem, não sei se... Então, né? tá em produção, o novo Tá em filme. Produção. E não vai ter os Sete Anões, né? Pelo jeito que eu vi, não vai ter os Sete Anões Acho que fizeram justamente 7 seres encantados. É, Isso. por conta de nanismo. E é isso, você tem É, que... a questão da discriminação, né? Do capacitismo, Exato. etc e tal. Então, assim, acho que é incrível. Acho não, tenho certeza. Eu só tenho mania de falar acho, mas eu tenho certeza. E é importantíssimo, né, gente? A gente não tá nos anos 50, então a gente precisa, né, remodelar. E os filmes novos também. Então, Encanto, próprio Frozen, né? Sim. E tantas outras, assim. Encanto, inclusive, você ia em qualquer canto naqueles supermercados. É uma prateleira, assim, só de coisa de encanto. Ah, é Mirabel, o nome da personagem? Mirabel espalhada por todo lado, os amigos dela, a família, o Bruno, todo mundo. Eu amo. Focaram muito nisso agora. Mas assim. é que a Mirabel tem um ponto que eu acho muito importante quando a gente olha, até voltando, fazendo essa comparação das princesas antigas com as novas. A Mirabel, por mais que ela não seja princesa, quando a gente olha, ela faz parte de uma família, que é a família que é a mais importante da cidade, a família dela é toda mágica, então ela, mais ou menos, se a gente for pensar pelas características, ela se coloca num lugar ali de princesa. Sim, sim. E ela não tem o padrão estético que as outras princesas têm. Ela usa óculos, o cabelo dela é enrolado, a cor da pele dela não é clara, que nem, por exemplo, a da Bella, não sei o quê. Ela é diferente. Então, isso cria, querendo ou não, muito mais, né? Acho que muitas meninas talvez não se identificassem antes, elas criam essa identificação. Imagina a criança que usa óculos, hoje em dia a gente sabe, o tempo inteiro no iPad e tal, a gente tem muito mais crianças usando óculos. Então, elas conseguem ver, sabe? É lindo usar óculos também, que nem a Mirabel. E a boneca vem certinho, com óculos redondo grandão lá, é igualzinho no filme, é bem legal. É lindo. Isso já vem, inclusive, de Moana, né? Porque Moana já é uma princesa não branca, fora, né? Ela é magra, mas ela não tem esse corpo padrão, né? Eu diria. E ela não existe narrativa masculina ali, né? Não existe um príncipe, não existe. Não tem ninguém que vai se ela. juntar com ela depois. E assim, é ela e acabou. E aí acaba, e é a história dela. Então, ela, assim, a narrativa, ela é a heroína por si só, né? Então, Sim.
eu amo, né? Esse filme é um dos meus favoritos. E Frozen também eu amo muito. Pela questão do final... gente, Começou a gente muito com falou, Frozen, spoiler, né? Essas Sim, eu mudanças. acho que sim. Quando aconteceu, na verdade teve um pouco de enrolados, mas Frozen foi o filme que mostrou que o amor verdadeiro não era só o homem com a mulher, Sim, né? Era o amor das duas das irmãs. duas Sim. irmãs. E mesmo assim tem essa questão da narrativa masculina, mas ela ela te surpreende. Me surpreendeu. Eu não estava esperando. Para mim, eu realmente assisti na primeira vez esperando que fosse acontecer o final romântico e tal, tal, tal. Que assim, acontece, né? Mas o Mas de foco outra forma. é a irmã ali, a família, né? E eu acho a melhor, assim, tem uma frase de Frozen que eu amo, que é a sacada que a Elsa dá quando a Ana se apaixona pelo príncipe. Logo no começo. A Elsa Perfeito. fala assim: você se apaixona num dia e vai casar no outro? Você não pode se casar com alguém que acabou de conhecer. Exato. Eu amo. Então, assim, Isso ela isso já muito dá legal. uma sacada que é uma resposta da própria Disney para todos os outros filmes, né? Uhum. E a Ana se apaixona por alguém que ela conviveu. Que ela viu, né? Tipo assim, que ela viu todos os defeitos, as qualidades, que ela viu que tem dias que ele era rabugento, chato, sei lá. E aí, por isso é que ela se apaixona, não simplesmente por um ideal de príncipe. E pra você ver que ela se apaixona mesmo, né? Do nada ela já tinha se apaixonado por outro de novo, né? Apesar de ter conhecido, mas era isso, assim, não, calma, vamos entender, não Ao precisa mesmo tempo, ser não dá pra assim, negar, né? pensando na Ana, a Ana é uma personagem que ela viveu enclausurada num castelo, A vida sem a toda. irmã, que era uma figura que ela era apaixonada, elas brincavam sempre na cabeça dela, que os bichinhos lá fizeram ela esquecer de tudo. Então, da noite pro dia, ela começou a conviver sem a irmã, sem os pais, isolada. E aí, quando ela conhece alguém que brinca com ela, ela já cria a ilusão de que aquilo é o amor, Exato. né? Total. Que o cara, na verdade, ele é um pilantra, né? E A ela, gente e ela descobre fala isso depois. também, né? Você nem sabe o que é o amor. Tem isso também, né? Ela fala, como é que você sabe o que é o amor? Você sabe, por um acaso, o que é o amor, né? E é isso que eu acho muito incrível mesmo desse filme. E você até falou, né, dessa questão da Elsa estar mais aberta quando ela se conhece. Isso é tão legal, né? E aí é o que a gente fala direto aqui, né? Que a gente fala sobre assuntos, mas é sempre sobre autoconhecimento aqui, ó. Por trás a gente tá aqui falando. E quando a Elsa se conhece, olha como isso é forte, né? Quando a Elsa se conhece, ela sai desse lugar do eu estou aqui comigo e ninguém... Duro, né? Que é o Let É It a Go. minha história, assim, eu não posso falar, eu não posso nada, eu vou destruir a vida das pessoas. Então, assim, mas por quê? Porque ela não conhece os poderes dela, porque ela não sabe quem ela é, porque ela não sabe a potência que ela tem, ela não sabe como lidar com aquilo. Então, a partir do momento que ela lida, que ela entende quem ela é, que ela entende qual é o tamanho do poder dela e como ela pode, de fato, controlar isso, né? Aí ela realmente let it go, mas assim... entendida, né? Não simplesmente vou construir um castelo de gelo e dane-se todo mundo. É assim, poxa, agora eu entendo, eu vou ajudar a minha cidade, Sim. eu vou, né? E eu acho que o lindo do segundo filme também é porque essa coisa dela se conhecer, ela é conhecer a própria história. Então tem um pouco também do que a gente fala, né? De você voltar no seu passado, você entender quem é a sua família, onde você está inserido, olhar para sua ancestralidade, porque foi isso que ela fez no segundo filme. Ela se conheceu também a partir do que ela reconheceu dos pais, do que ela entendeu da história dela, de onde ela veio, da família, porque que ela estava ali. Que é importante a gente fazer também. Perfeito. Bom, e aí agora então, continuando falando um pouquinho dos filmes novos. Agora você fala um pouquinho dos filmes antigos, né? Que você tinha essa perspectiva aí dos filmes da nossa época, né? Mas assim, lancei tô no cinema. Dos filmes novos, qual é o seu favorito? Agora. Você diz os desenhos ou dos live actions? Ai, live action também é uma outra pauta. Mas assim, inclusive, Cauê, você entende tudo maravilhosamente bem. Por favor, tem diferença? Assim, eu que sou mais leiga, tem diferença da história contada no live action para a história do desenho? Porque eu senti isso com a Pequena Sereia. Eles estão mudando muita coisa. A Branca de Neve é o que está saindo muito agora, por estar tirando os anões, estão mudando outras partes da história, a gente não só vai descobrir depois o que vai acontecer. Mas A Pequena Sereia foi um filme que eu, particularmente, já estava ansioso para assistir, porque eu amava o desenho, eu sabia as músicas. Eu fui pro live action já querendo muito assistir. De início, teve a mudança da cor da personagem. No início, eu fiquei só preocupado muito com a cor do cabelo, que eu queria que o cabelo fosse vermelho vivo. Mas não tem problema, ficou muito bonito. Assistindo o filme, eu gostei muito. A Disney falou que a escolha da atriz foi por conta da voz dela.
Que Sim. depois que escutaram a voz dela, tinha que ser ela. Então, eu aí entendi. Quando eu assisti o filme, eu entendi, porque a voz é incrível mesmo dela, tá perfeita. Porém, eu senti algumas mudanças no filme. Eu senti que ela, agora a Disney quis mostrar mais, que ela queria sair do mundo dela porque ela não queria aquele mundo do mar. No desenho ficava um pouco duvidoso se ela queria sair do mundo do mar para ver o príncipe, porque ela Uhum. tinha visto o príncipe lá no barco, não sei o que e tal. Meio que isso ficou um pouco fora. Agora focaram muito ela querer sair daquele mundo que ela tava, que ela não era feliz, que ela queria, né, o mundo real. Senti também algumas diferenças, tipo, o linguado ele não aparece muito, ele aparece só Uhum. algumas vezes, eu Uhum. queria ver ele mais. Tem a parte, né, ele tá diferente do que do desenho. O desenho ele era mais Sim. rechonchudinho, engraçadinho e Sim. tal, dessa vez ele tá um pouco, né? E também no final, assim, no final, eu acho que ele ajuda ela no desenho a matar a Úrsula Uhum. gigantesca. Uhum. E agora acho que foi só ela, alguma coisa assim, né? Sim, isso me pegou muito, gente. Porque agora tá invertendo as coisas, né? Estão botando mais o poder feminino e deixando Uhum. de lado para tentar apagar o passado. Eu acho assim, na minha opinião, tem que mostrar, lógico, o poder feminino, a mulher tem que conseguir as coisas dela, mas não tem problema ter a ajuda de alguém, Uhum. entendeu? De uma outra pessoa. Essa outra Ela pessoa, ela ficou podia de. ter O tido, né? príncipe tá muito. Ficou para baixo, assim, Sim, sabe? sim, eu Ah. concordo 100%. Eu fiquei com essa sensação. A hora que terminou o filme, eu até mandei pra Carol, falei, quando terminar de ver, amiga, a gente comenta, porque me pegou muito. Eu falei, gente, ela já tinha salvado o Eric uma vez, tá tudo bem ela receber ajuda. Até Uhum. porque, senão, eu acho que nós mulheres, a gente tem já essa coisa, tudo bem, do empoderamento feminista. Eu sou super, tá tudo bem. Mas, assim, acho que chega um ponto que às vezes eu me sinto sobrecarregada. Tipo, eu vou ter Uhum. que realmente dar conta de tudo sozinha. Uhum. Uhum. Sabe? Eu acho que é isso, sabe? A gente tem que se preocupar porque tem criança assistindo. Então a criança também. Será que ela não vai ficar pensando, então, ai, tá bom, não preciso de um príncipe, ele é inútil. E aí, o É. que a gente vai criar? A gente vai criar um novo inconsciente coletivo. Exato. Que a mulher não precisa de mais ninguém. Não, Não, e acho que é também. justamente o Aham. equilíbrio, né? Ali, É, poxa, ele estava ali, ela se arrastou, ela fez mais força para salvar do que eu teria me entregado ali. Eu falei, ai, deixa quieto isso aí, porque assim, e ele ali parado, né? Sei lá, não Teve podia tanta cena de pular, tem ação que perna, podia, um pula. sim. vai, o outro vai, ajuda e não sei o que, eles se unem, É. pá! Úrsula morreu. É, Mas não foi assim. eu amo a sonoplastia toda aqui, ó. Uau! Exato. Você sabe de outra coisa? Que Ariel foi o primeiro filme da virada da Disney com os filmes. Eles chamam de Renascimento. Teve o Renascimento com a Ariel e depois teve o segundo Renascimento. Foi a Ariel que mudou, que teve essa viradinha de chave. Porque apesar dela, né, enfim, sair de lá e perder a voz, mas ela foi a primeira que teve autonomia para. Então, assim, eu quero ir lá. Você quer ir, filha? Eu vou. Ela perde a voz, né? Enfim, mas assim, ela foi quase que no ato de rebeldia para lá. Sim, sim. Então foi já uma viradinha de chave. E aí foi justamente isso. Poxa, Ariel lá naquela época já foi, né, uma pequena, uma primeira viradinha de chave ali, de certa forma. E aí agora, quando a gente tem a oportunidade de trazer isso, né, de um espectro atual e enfim, não. Aí colocam ela como a salvadora da pátria para suprir que uma vez ela foi salva. Ah, eu entendo, tipo assim, assim, não é que eu concorde, como eu falei, mas eu entendo talvez o porquê que a Disney faz isso, pra ela tá tentando, né, equilibrar um jogo que tá desequilibrado há muito tempo. Mas é Sim. isso, eu acho que no fim a gente tem que pensar sempre no equilíbrio, ou em filmes, até falando de filmes novos, que o objetivo não é, de novo, né, o príncipe, mas que tem ali uma outra narrativa por trás, então. Então, por exemplo, Valente, eu acho demais que ela é aquela coisa bem antiga, que ela tem que. Ai, os príncipes têm que lutar pra ver quem fica com ela. E ela fala, gente, dá licença, eu vou lutar e eu vou escolher se eu quero ou não quero. Aí eu acho legal ela ser, tipo, só ela, porque ela tá Uhum. tirando uma coisa que tá há muitos anos acontecendo, onde ela não tem voz, e ela vai lutar, tipo, contra eles pra que ela possa escolher e ter o lugar dela. Minha prima Aí, de 17 anos, Mica, ela tem cabelo cacheado e ela, desde criança, ela colocou a Merida, que é a princesa de uhum, Valente, como a figura que ela se espelha. Olha. Então, a minha prima estava comigo na viagem e a primeira personagem que ela queria conhecer era a Merida. Então, eu olhei certinho qual era o horário, porque ela queria ir ver a Merida, porque ela se identifica com ela, não só pelo cabelo, mas por ela ser corajosa, ela não uhum. querer
um príncipe e tal, ela é afoita, né, a princesa. Então, ela se espelhou muito na Merida. Eu fiquei muito feliz, Nossa, né? isso é muito incrível, É né? lindo, Porque né? minha outra prima de 27 anos, ela é fascinada pela Branca de Neve. Uhum, Porque ela cresceu com a Branca de Neve. sim. 10 anos depois, Safira, minha prima mais nova, prefere a Merida. Então é legal agora a nova geração se espelhar nas princesas mais novas, porque as histórias existem, mas novas Uhum. histórias estão vindo. Então é legal elas se espelharem Sim, nas novas super. histórias, né? Exatamente. E é essa construção mesmo, né? A gente conseguir entender, ter todos esses espectros e essas possibilidades e poder enxergar que, poxa, existiu uma época, existe agora outra época e a gente precisa e deve se adaptar, né? Porque a gente tá aí, é o que você acabou de falar, são novas gerações e é isso que vai transformar essa nossa sociedade, nosso inconsciente coletivo. Então a gente precisa ter essa facilidade, essa abertura, né, de poder enxergar e se identificar, porque tem muita gente, e assim, puxando um pouquinho do que você tinha falado, a gente também precisa entender sobre narrativas, né, gente? A gente tá falando aqui da nossa realidade, de uma realidade que nós três a gente é bem, bem parecida. Mas, por exemplo, a gente sabe que, principalmente, né, no Brasil, o quanto de mulheres que sim, são as que têm que dar conta de tudo, e as que não vão ter ajuda, e as que não vão querer, ou nem passam por isso, nem pensam, né? Assim, não querer não, eu acredito que elas querem, né? Óbvio, mas assim, é a narrativa delas e é a história delas, é a realidade delas. Muitas vezes não dá tempo de pensar, ah, não, mas eu vou, né, sei lá, será que eu vou ter alguma ajuda? Não, não dá tempo. É assim, é isso, ou eu faço isso ou não vai acontecer, sabe? Não vai acontecer. Sim, sim, Meu sim. próximo capítulo. Então, eu gosto muito que a gente agora, né, a Disney também traga essas novas narrativas e essas novas perspectivas de família, de, né, você se identificar não só com a personagem, mas se identificar na família, né, no No âmbito contexto, familiar, no né? contexto familiar, no contexto social, no contexto com os amigos e também no contexto do amor romântico, seja ele Sim. homem mulher, seja ele mulher mulher, homem com homem, enfim, como quiser. Ah. Então, eu gosto muito. Aí eu já começo a ficar tipo, nossa, Porque na verdade, tá tudo atrelado, né? Os problemas tudo, familiares, o Sim. relacionamento amoroso, problemas de vida, tudo acontece ao mesmo tempo na vida. Então é tudo. importante estar tudo misturado, Uhum. É. né? Lógico que a gente tem que pensar também que a gente tá falando de Disney, então a gente tá falando de magia. Quando a gente fala assim, ai, tem que ser um filme, óbvio, que tenha mais acolhimento, que tenha mais diversidade, que traga um pouco mais, talvez, de pautas da vida real, mas a gente não pode perder a magia, a gente não pode perder a coisa lúdica. Querendo ou não, o encanto é esse sucesso, porque a casa inteira se mexe e tem magia, não sei o quê. Uhum, Tudo bem que o mais lindo é que a Mirabel tem um poder que não é um poder, né? De um uhum. poder no sentido de Isso é magia. incrível. Isso é incrível nesse filme. Uhum. Mas a gente não pode esquecer que a gente tá falando também com uma criança que tem um imaginário, que ela quer criar coisas. Gente, assim, eu era pequenininha de Ariel, outro detalhe engraçado, eu realmente era muito influenciada. A minha mãe falava que eu pegava um garfo na cozinha e eu tinha um garfo separado Você pra queria isso. pentear o E eu cabelo. penteava meu cabelo com o garfo, por conta de Ariel. E eu ficava cantando até minha mãe falar, roubei sua voz. Então, assim, Que fofa. tem uma coisa que, tipo, é importante ali pra criar essa magia, tal. Você assiste, querendo ou não, e eu tenho certeza, né, que você também tem essa coisa de se apaixonar pela Disney, porque tira a gente da nossa realidade Aham. também. Isso é muito gostoso. Uhum. Sempre gostei. Você falou da Ariel, eu lembrei de uma coisa. Algumas das dublagens das músicas em português da época trocaram alguns trechos para agora, né? A música da Úrsula, que a Úrsula no desenho ela falava o homem abomina tagarelas. Uhum. E aí isso foi tirado agora. Esse trecho da música Simplesmente tirar. tirou, Sim. que é Pobres Corações Infelizes, eu acho o nome da música. É. Tirou esse trecho. Não tem esse trecho. Legal. Mas eu até entendo, na história, tá, a Úrsula tá querendo induzir a Ariel a aceitar a proposta de entregar a voz, só que ela usa como exemplo que o homem abomina tagarelas. Uhum. A gente hoje, a gente entende que ela tá querendo só induzir a personagem. Porém, criança não entende isso. Uhum. Criança vai entender qualquer outra coisa, vai entender que realmente o ficar homem, ela tem calada. que ficar quieta, não pode Uhum. falar. Então, por isso que ela é melhor ficar quieta, entregar a voz dela, entendeu? Então, a criança não vai entender. Então, ter tirado isso é importante, porque apesar do filme live action ter sido muito feito para as pessoas que foram Às crianças vezes. na época, Uhum. tem muita criança que foi ver. Sim. Sim. Eu amei ver cenas de crianças
pretas felizes porque a personagem, a Isso. princesa não era Sim. branca. Elas choram de emoção Nossa, quando isso no é- trailer. Isso Eu é amei incrível. isso, E deu? é uma princesa muito icônica, né? Então, por isso que eu acho que traz um pouco disso também, né? Uhum. Kiss the Girl, eu acho que também que é... Tem também, Eu mudou. tô tentando lembrar qual que é a parte, mas também muda, porque eu acho que tem uma coisa também de ficar meio que induzindo, quase tipo, sabe, do Eric beijar a Ariel meio que à força. Então a letra muda, tipo, e suaviza também, no sentido, olha, lembra que você tem que beijar Teve isso, é ele mesmo. pra... Ai, que legal, eu não sabia disso. Já vão mudando E algumas a outra coisas. é que aquela clássica cena que a Ariel vai na pedra, faz assim e a onda bate. Nessa hora, ela fala em português. No inglês acho que não era assim, mas no português fala que ela vai te pertencer. Pertencer fica ambíguo. Eu Se é achava que pertencer era o ao mundo. mundo Ou ou a ao ele. príncipe. Porque o príncipe ele acabou de ser resgatado da areia Isso. pelo reino. Uhum. E ela fala que ela vai te pertencer. Não dá pra saber se é o mundo ou se é o príncipe. Dessa vez só muda, ela quer viver fora do mar. Isso. Mas eu já É. achava, Eles mudaram. desde criança, eu já achava que era o mundo. Assim, gente, ela quer pertencer ao mundo. Ela é muito... Mas é que tá ambíguo mesmo, É. entendeu? Mas, gente, outra coisa, posso dizer também que é o seguinte: a gente tá falando, né, da criança do lúdico, mas nós somos eternas crianças e a gente precisa nutrir a nossa criança interior. É então, verdade. assim, Disney é o mundo mágico onde, assim, poxa, vamos nutrir a nossa criança, vamos cantar até falar, pare, vocês vão roubar a sua voz. Gente, isso é lindo, isso é muito incrível, porque a gente consegue resgatar, né, a Disney. Uhum. Você deve estar resgatado até agora, você chegou anteontem. Então, Ai, tô assim, nostálgico. se soltar ele aqui, ele sai cantando as músicas, entendeu? Porque você vem com a sua criança viva, sabe? E é tão importante, né? A gente, nós adultos, infelizmente, a gente chega nessa fase da nossa vida que a gente esquece tudo o que é da nossa criança, tudo. A gente esquece qual é a magia de uma brincadeira, a magia de comer uma pipoca agora, num cesto encantado, entendeu? Então, assim, a gente esquece muita coisa. A gente se julga. Julga, se cobra demais. E às vezes se cobra por, ai, mas eu gosto de Disney, eu não gosto, ai, mas isso e aquilo. Ai, eu vou falar com Vergonha, a né? Eu tô árvore. zero envergonhada aqui, eu com minha fera. Viu? É da minha casa mesmo, gente. É a nossa criança. Eu trouxe isso do parque, quando eu vi Aí. isso. Você coloca a mão aqui dentro, quando eu vi a mão do Mickey, da Minnie, enfim. É isso, Quando gente. eu vi, eu apaixonei, quis levar. Esses funkos todos é da mãe da Mica. Da minha mãe. Então, A minha mãe é a maior Disney lover, gente. A minha árvore de Natal, ela não tem pingente de Natal, tá? Ela só tem pingentes da Disney. E em cima é a Tinkerbell. gente, A minha estrela é a Tinkerbell. perfeita. Minha mãe é muito viciada. Minha mãe sabe os nomes de todos os personagens. Tipo assim, antes de ontem mesmo, eu tava montando aqui, né? E aí eu perguntei assim, ô mãe, me lembra o nome do guaxinim da Pocahontas? Ela falou na hora. Ela não lembra Olha. que ela comeu ontem, mas se você perguntar pra ela quais são os personagens... Você tá vendo qual é o poder que eles têm? E assim, eu acho lindo, porque é um poder. É esse o poder, sabe? É o poder de resgatar a sua criança interior. De verdade, assim, eu não sei em qual momento ou qual lugar a gente consegue tão rápido ir lá e É resgatar. verdade. Esses dias eu fui com uma amiga minha levar a filhinha dela num parquinho, assim, eu não lembro o nome do lugar, mas enfim, São Paulo. E ela, a filha dela, né, a Luma ficava, mãe, vai ter piscina de bolinha? Vai ter piscina de bolinha? Aí a gente não sabia se ia ter ou não, né? Ficou meio assim, não vamos falar para não criar muita expectativa. E tinha um escorregador, assim. Aí eu falei, eu vou com você, porque eu queria escorregar. Eu falei, gente, eu quero brincar, não dá para brincar, adulto não pode brincar. Porque a gente precisa, sabe, dessa... Poxa, é isso, tá aqui com a gente, sempre vai estar com a gente. Então, desconstruir isso e reconstruir isso é o nosso lugar. Né? Super. E eu acho que mesmo com os filmes novos, hoje em dia, quando eu assisto, tem outros até dois que eu pensei, que eu acho que são dois filmes que a gente discutiu essa questão de ter muitos homens, né, no filme. Red e Raya, eu acho que são dois filmes que eu lembro de ter muito mais mulher no filme do que homem, até porque Red pra mim fala, não sei pra vocês, até queria saber, mas quando eu assisti eu fiquei com uma cabeça assim, que chama Red, inclusive, porque tem a questão da primeira menstruação, e pra mim fala muito de ancestralidade feminina. Tipo, é muito lindo nesse sentido, sabe? É uma construção que passa da avó pra mãe, as mágoas, o perdão. Eu fiz quase uma constelação, pra mim tem uma constelação familiar ali. É total uma constelação não familiar. é? Total uma constelação familiar. Ali, assim, é um resgate ancestral até a menina, e assim, é a menina que vai resgatando, né, a ancestralidade. Isso é muito legal, porque eu até falo, né, gente, assim, principalmente com as pessoas até que eu atendo, eu sempre digo, gente, quando você trata você, né, quando você trabalha você,
você tá trabalhando toda a sua geração, toda a sua ancestralidade para trás. Porque naquele momento você passa a ser consciente do seu processo e do processo da sua família. Então, quando você entende aquilo, fica mais fácil para todo mundo. Então, fica mais fácil para sua mãe, fica mais fácil para sua avó, para seu avô, para seu pai, fica mais fácil para todo mundo. E, consequentemente, né, para as Gerações que vão vir a seguir. né? Então, Exato. assim, é isso. Eu acho que hoje é em dia lindo, temos mas filmes equilibrados, né? Assim, É. estão caminhando para esse equilíbrio. Sim. Tem um filme que não é muito a ver com personagens femininos e tal, mas tem até um pouco, que é Divertidamente. Ai, eu amo. Eu amo esse filme porque ele tem um teor um pouco educativo, né? De mostrar como funciona a cabeça de uma criança e tal. As memórias afetivas, as memórias tristes, a raiva. Eu acho esse filme muito inteligente, Ele é muito genial mesmo. entendeu? Porque o adulto consegue assistir e pegar uma mensagem, a criança consegue ver e pegar uma mensagem. Sou apaixonado nesse filme, tipo, de verdade. É. Dos mais novos. Não é tão novo, né? Já tá um pouco atrás, mas eu sou apaixonado. Mas é Disney. É A Disney. Disney. É Disney. É. Ai, É que Disney. incrível. Eu agora na Califórnia tenho um brinquedo de elementos. Eu tirei foto na Sério? frente. É lindo. Tem todas as memoriazinhas. Ai, que amor, gente. De elementos? Eu De não- elementos, não. de Divertidamente? De divertidamente. Ah. Eu ia perguntar Ah, de é? elementos. Eu ia falar, pera. Não, calma, troquei. Eu ia perguntar de elementos e troquei. Tem o brinquedo de Divertidamente. E eu ia te perguntar se você viu elementos. Ainda não consegui ver. Eu também Porque não, o eu filme tô super estreou, curiosa. É, passou poucos eu dias e eu não- fui viajar. E eu A fiquei gente muito pode fazer tempo. a edição de casa, eu acho os três. Eu quero muito assistir. assistir Elementos. Mesmo. Porque estreou pouco antes de eu viajar. Eu tava na loucura de programar a Porque me viagem. Só que aí eu falaram fui e Que voltei é agora. meio isso de divertidamente, no sentido de equilíbrio e de, sabe? Sim, Enfim. resgates. Eu quero muito né? ver. Mas divertidamente parece que vai ter o 2. Vai ter o 2. Com a personagem adolescente. Jura? Aí os sentimentos adolescentes. Nossa, isso é incrível. Meu Deus, gente, isso aí vai ser lição de casa, viu? Isso aí, Uhum. inclusive, vou até puxar esse ganchinho para as nossas diquinhas, né? Porque a gente já tá aqui finalizando um pouquinho do nosso papinho. Vamos só, não vou deixar de falar, vou falar rapidinho, eu juro, amiga. Pode falar. Mas é que Eu vou comer meu pipoquinho. ela tá me enquanto controlando que se deixar a gente ficou aqui 3 horas, tá? isso. Mas eu vou falar rapidamente, que a gente esqueceu de falar de 2 princesas que estão aqui, ó. A gente não falou muito, que é a Tiana e a Rapunzel, do Enrolados. Pra mim, essas são as 2 narrativas mais equilibradas, porque quando a gente fala da figura do homem e da figura da mulher, eu acho que nessas 2 histórias a gente consegue ter os 2 de protagonistas. Eles ficam o tempo inteiro na narrativa, os 2. Então, a Tiana, ela começa a história falando que ela quer ter o restaurante dela, que é algo super empoderado, então quero ser empreendedora, ser uma mulher de negócios. E acidentalmente, né, ela conhece o sapo, que tá ali, na verdade, nem pra ficar com ela, mas com a amiga dela. E ela topa ficar com, tipo, ajudar ele na missão porque ela quer o restaurante, não porque ela tá afim de ser princesa ou de virar, né, algo ali. E aí, tudo bem, ela, de novo, se apaixona durante a narrativa e no final os 2 se ajudam. Nenhum salva o outro, enfim, Uhum. né? Um salva uma hora, o outro salva outra hora. Que eu acho que é a mesma coisa que acontece na Rapunzel. Porque ela tá ali no castelo e aí chega, né, o Flynn, que na verdade é um bandido, né? Ele rouba a coroa. Ele nem é um cara tão legal assim. Mas ele propõe pra ela um negócio. Então tá bom. Então você quer chegar lá pra ver suas luzes? Beleza, eu te ajudo. Mas aí você me dá a coroa, então, vamos fazer um negócio. E eles vão juntos, tipo assim, batalhando e construindo e destruindo quem tem que fazer pela frente. Então é uma parceria. Eu Aham. acho como filme, assim, eu acho os 2 equilibrados. Porque tanto o O príncipe sentimento quanto surge aos poucos, não é do nada. Sim. E eles são os 2 protagonistas. E é um amor romântico, né? E tem Lilo e Stitch também, né, gente? Não pode esquecer que também não tem amor romântico. E é, assim, meio a pegada de Red, então, inclusive, porque Aham. é familiar, né? E é, assim, um filme muito antigo. Então, pô, já tem aí essa luzinha aí de esperança, né? E vai ter live action? E vai ter live action? Do Lilo e Ai, Stitch. Ai, tomara que dê bom, né? eu quero ver o da Moana, que Eu eu já tenho- sei que é o... The Rock. Uhum. O mesmo, com certeza, ele não tinha dublou. como, gente, não É. sei. Na verdade, acho que pra mim o desenho foi feito, o Em personagem, cima o dele, Maui, foi feito pra ser ele, né? Não, com Tudo bem certeza. que a voz é ele que dubla no desenho, Sim, né, sim. original. Mas o personagem é a cara dele, né? É Forte, muito não sei o quê, o jeito de agir e tal. Brincalhão. É. É perfeito, eu quero Então- muito ver Moana. Eu acho que a menina também é a menina que dubla. A mina vai ser a menina que dubla, no original. Ai, que incrível, Auli, gente. Eu amo, Auli, eu acho. sou apaixonada por Moana, assim, hoje é um dos meus favoritos. Top 3, assim. Ah. Talvez ela já esteja até no 1. O Encanto também tá. Eu amo. Eu amo também. Esses novos pra mim são muito especiais. Mas, então tá. Então vamos para as nossas diquinhas. Vamos. E olha só, gente. Lembra que a gente falou que cada episódio a gente vai trazer um oráculo, né? E olha esse daqui. Sério. É de feitiços, gente. São 78 feitiços e rituais. Incrível, né?
Magia, né? Bruxinha aqui hoje. Vamos lá. Vamos lá pra Cauê não tá dicas. entendendo nada, né, Tô Cauê? nada, só tô olhando. No tô final, a rindo. gente Tá. vai tirar Você que vai tirar, inclusive, a cartinha, viu? A Mica vai dando as dicas enquanto eu vou embaralhando. Sim. Bom, alguns livros que estão conectados com isso que a gente está conversando. Um deles é Transformando o Sofrimento em Alegria, Construa Relacionamentos Íntimos e Harmoniosos, que é um livro do Sempre Baba. Foi o primeiro livro que eu li, assim, de autoconhecimento, e eu acho que é importante para a gente ir resgatando a nossa criança interior e se conhecendo. Tem um outro também aqui, que é O Herói de Mil Faces, que fala muito sobre a jornada do herói. Tem algum livro que você acha que, assim, que você leu, que tem? Tem a ver. Ah, não lembro muito, porque a minha infância e minha adolescência foi marcada por Harry Potter. Então eu fiquei com o Harry Nossa, Potter é na minha verdade. Mas cabeça. super, Harry Potter, Isso daria um aí, episódio magia. É Mas Harry eu acho. Potter. Eu sou E fanático. o Harry Além de Potter- Disney, eu sou Harry Potter, assim, na veia. Tadinho, o Harry também sofria muito com a família, Barulho. gente. Músicas. Separei 3 aqui que eu gosto muito dessa nova era, que é Let It Go, de Frozen. How Far I Will Go, da Moana. E Lead the Way, da Raya, que a gente não falou dela, mas é um filme novo também muito legal. Que inclusive o personagem, né, o amigo dela, que nem a gente falou de Mushu e tal, é uma dragoa. Então, assim, Já é acho que é a primeira diferente. vez que aparece de fato, né, o mascote ali como uma mulher. Aham. Então é um filme também super empoderado. Eu amo a da Moana. Mesmo. Fui ver a Moana no parque, saí cantando música dela o dia inteiro. Sério. Acho que filmes e séries a gente já falou aqui o suficiente, Uhum. né? Então, se É, você não gente. assistiu, Nenhum Disney, por favor. a né? gente tem bastante aqui. Você vai caçando os nomes, você vai ter vários para assistir. Cristal, a gente tem Calcita Verde, que ajuda a desbloquear as nossas crenças limitantes. Então, vai ajudar muito aí a desbloquear a nossa crença de que a gente precisa de um herói. Ou de um príncipe, no caso. Um aroma, o óleo de Elemi, que traz libertação, então ele também ajuda nessa questão de liberação de crença. Uma outra dica também que eu dou é se conecta com aromas da sua infância, sabe? Eu acho que isso é Eu muito ia falar legal isso. quando você quer Infância. desbloquear. Uhum. Então, tipo, é o bolinho que tinha na casa da minha avó, ou aquele docinho que eu levava na escola. Né? O meu caso é bis. Mas assim, é verdade. Cada um Maravilhoso. tem uma coisa que você come e fala, que do gostinho de infância. É bom pra gente, né? E terapias, um Teta Healing pra O ele. Teta Healing, né, gente? Uma constelação familiar, tem tudo isso aí pra gente. Sabe que você falou disso? É outro episódio, tá? Mas enfim, eu tinha uma Barbie, que era a Barbie Malibu. E ela tinha um cheiro específico. Você teve essa Barbie? Eu não tive essa Barbie. Gente, é bem ela sua tem um cara cheiro mesmo. específico. Mas a Barbie é bem sua Não cara. é, e eu achei um spray que é o cheiro dela. Eu taco na casa inteira, assim, ó. Eu fico lá, me lembra, assim, a minha infância inteirinha. Eu fico lá, perdidinha lá no cheirinho da minha casa. Eu amei. Bom, gente, vamos lá. Cauê, tire uma cartinha. Vamos ver qual feitiço você vai tirar pra Eu tô gente olhando aqui. muito pra essa o tempo todo. Vamos ver. Come to me. Nossa, um clássico e potente óleo para atração. Use com cautela. Tá, vamos ver. O que tem nesse óleo? Óleos essenciais. Acabamos de falar de óleos essenciais. Mix de óleos essenciais. É um mix de óleo de jojoba, amberglass. Você sabe o que é isso? Eu não sei. Eu acho que é... Tá vendo? A gente tava no nosso celular agora. É. Tá, mas tem limão, tem rosas, Spring of the... você tem um pouco da sua saliva. Gente, é uma caixinha de Jasmine. feitiço. É de jasmim, Uhum. flores de jasmim, pétalas de jasmim. Bom, para resumo da ópera, ela é uma cartinha que o Cauê que tirou, mas ela vai representar muito da energia dele e, obviamente, né, dessa energia de hoje aqui. A gente falou muito sobre essa questão de Disney, da gente, né, se empoderar de todas as maneiras, homens e mulheres, e crianças e adultos, e pai, mãe, e todo mundo, a nossa geração inteira. E, assim, a gente depois vai explicar melhor para ele, porque ele vai fazer o feitiço, porque ele que tirou, ele vai fazer. Mas a grande energia dessa carta é justamente para sucesso, oportunidades, saúde e tudo aquilo que for para te trazer esse bem-estar, que nada mais é do que trazer aquilo de dentro de você. Então, assim, é um ritual por quê? É um ritual para você, é para você se colocar nesse lugar. Qual é o seu sucesso, né? Qual que é o sucesso que a gente tanto fala aqui? Quais são os sucessos dos filmes? Qual é o sucesso que a gente quer ter? Qual é esse sucesso que não necessariamente precisa ser um sucesso onde eu espero o príncipe encantado chegar, onde eu vou salvar a princesa, né? Onde eu simplesmente,
sei lá, vou pegar o meu barco e sair mar adentro e vou descobrir a minha história. Qual é o sucesso que eu quero para mim, né? Como eu vou contar a minha história? Então, eu acredito que muito dessa energia e muito do que a gente falou aqui é sobre isso. E muito do que a Disney quer trazer, acredito mais ainda hoje, qual é a história que você quer contar? Qual é a Sim. sua narrativa? Uhum. Eu acho que é colocar nós, principalmente, até nessa coisa das princesas, que ainda, né, obviamente, acaba jogando um pouco mais para nossa figura, mas acho que também hoje em dia também é muito mais relacionado aos meninos também. Eu tenho um primo meu pequenininho que ama Frozen, por exemplo. Então eu acho que é colocar a gente como protagonista da nossa própria história e contar ela como a gente quiser. E é isso. Obrigada, Cauê. Certo, Cauê? O que Certo, você achou? Tá? Quer Ah, deixar eu uma amei. mensagem sobre o nosso episódio? Não sei uma mensagem, só queria agradecer mesmo, porque é um tema que eu amo. Gosto muito, se dependesse de mim, da minha, que a gente vai ficar conversando Não, aqui por mais Zinho, tempo, porque eu fica. adoro. Gente, ia Gente, dormir. juro, adoro falar de Disney. Sério. Vamos falar mais vezes. Não, pode me convidar, Vamos porque eu continuar, amo. inclusive, depois daqui. A gente pode continuar falando até amanhã agora. A gente continua. Isso aqui eu fico um pouco reflexivo, assim, ó. Eu fico tentando entender. Toda vez que você vai me explicar alguma coisa, eu fico tentando entender, Eu nem vou assim. guardar, que eu vou te explicar. Vou terminar Não de é, explicar não é aqui meu depois no assunto off. que eu domino muito, mas eu gosto de entender com você. E obrigado por ter... Obrigada Obrigada, mesmo. gente. Gente, é isso. Até o próximo episódio. Episódio. Tchau! Obrigada.